Se você tem ideia, coloca no papel, né? E aí você acaba resolvendo as questões do temor da página em branco e principalmente questão da procrastinação, porque quando você organiza, quando você otimiza, quando você estrutura as ideias, tudo fica mais simples, tudo fica mais prático, tudo faz com que você é, entregue o que precisa ser entregue, né? Aí eu sempre gosto de falar aqui, já logo passando a bola para a Gisele para falar do quarto vilão, que crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. E aí, muitas vezes, quando você se perde no caos das ideias, talvez você está sendo aquela criança que tem 1 milhão de brincadeiras para executar e ela se perde porque ela não sabe qual a primeira brincadeira que ela vai querer brincar. Ou ela não sabe como executar a brincadeira porque a cabeça está tão agitada, está tão pensando nas outras brincadeiras que você acaba de se focar na essência. O caos da ideia é basicamente aquela criança que tem 10 opções de escolhas de uma brincadeira e ela não sabe qual escolher porque todas elas são legais. As tuas ideias, elas podem ser legais e devem ser legais se você realmente utilizar uma boa estrutura, organizar os pensamentos e deixar tudo otimizado para que no momento ideal, no momento correto, você faça bom uso dessas ideias, né, Gisele? E aí, já passando para o quarto vilão dessa história, qual é esse quarto vilão, Gisele? Então, o quarto vilão tem muito mais a ver com as outras pessoas do que com você mesmo. Mas isso indiretamente, né? Porque o quarto vilão é o medo do e o que eles vão pensar do meu livro, o que vão achar do meu livro. Por que eu falo que tem a ver com as outras pessoas, mas indiretamente? Porque o que você está fazendo é projetar o seu próprio medo do julgamento, né? Então, o julgamento, ter esse medo do julgamento alheio, ele mata mais livros do que a incapacidade de pessoas lerem o seu livro. Porque pense o seguinte: a pessoa vai ler, ela vai trazer alguma informação, ela vai trazer alguma crítica. Críticas devem ser bem-vindas desde que sejam construtivas. Mas pense o seguinte: quando a pessoa está te trazendo uma crítica, muitas vezes ela está falando muito mais sobre ela do que realmente sobre você. Sobre ela ter medo, porque se eu tivesse escrito, eu teria feito diferente. Ok, então escreva. Essa é uma boa resposta para uma crítica dessa. Porque se fosse eu, tinha feito diferente. Então faça. E faça diferente. E alcance pessoas diferentes, e alcance resultados diferentes. Então, quando a gente para e trava nesse medo do que os outros vão falar, medo do que você vai, do que os outros vão pensar, ou qual vai ser a opinião, ou se ele vai ficar procurando para ver se ele acha um erro de português, aí você olha e diz assim, não, tá, ok, entendi que tem um erro de português, mas e a mensagem? O que você achou da mensagem do meu livro? Né? São coisas que você quebra a pessoa que está tentando te trazer críticas infundadas que não vão ser construtivas para o seu livro. Né? Então, assim, o que você achou da mensagem? Você gostou? Foi legal? Foi interessante? Mudou? O que mudou a tua vida ler o meu livro? Você se divertiu? Você aprendeu alguma coisa nova? Você entendeu o que eu quis trazer? Você entendeu a mensagem que eu quis passar? Tudo isso ajuda você a blindar a sua mente. Porque, assim, pense o seguinte: não fique esperando o que os outros acham. Pense nas pessoas que vão ser transformadas com seu livro, nas pessoas que vão se distrair com seu livro, nas pessoas que vão aprender algo com o seu livro. É nessas pessoas que você tem que pensar quando você está escrevendo. Para quê? Para que você tenha liberdade, você libere a sua mente para que você consiga realmente colocar a sua verdade no papel. Porque você está trazendo uma mensagem, você está trazendo uma informação, você está trazendo um ensinamento, você está trazendo um mundo diferente que você vai botar a pessoa dentro desse mundo diferente para atingir algum objetivo. Ou você pode estar entregando, como a gente já fez no começo, lá no comecinho da editora, a gente fez um livro muito legal que foi a árvore genealógica da família.
E a alegria das pessoas em receberem era ficar procurando onde estava o nome delas dentro do livro. Esse era o objetivo? Era. E foi alcançado? Foi. A história da família foi preservada? Foi. Era o objetivo? Era. Se alguém reclamou, mas eu teria feito diferente, então vai lá e faz diferente, entendeu? Então, assim, esse medo do que vão pensar geralmente paralisa quando você dá atenção demais para críticas que não são construtivas de verdade. São críticas onde a pessoa ela está falando realmente muito mais dela do que sobre você. E o conceito central, quando a gente traz esses 4 vilões, esses 4 medos, é que você entenda que, assim, escrever é 20% criatividade e 80% método. Quando a gente fala sobre você se preparar para escrever, você se organizar para escrever, você organizar suas ideias, você entender que às vezes o outro está falando mais sobre o desejo dele do que realmente o que ele acha do que você escreveu, você desenvolve o passo a passo. E é isso que a gente vai apresentar para vocês hoje, né? Esse passo a passo, para que o medo desapareça, porque você sabe exatamente qual é o próximo passo, qual é o próximo clique, qual é a próxima linha que você vai pular, qual é o próximo ponto que você vai colocar dentro do seu livro, né, Jeff? Exatamente, né? E aí a gente entra na questão do método escritor de primeira viagem, né? Se você puder colocar aí. Esse método nada mais, nada menos é do que você estruturar, organizar em 4 semanas